E meu ex, que depois que a gente terminou, ele começou a namorar outra. Noivou, casou, engravidou ela, tiveram um filho, o menino já vai pra escola, daqui a pouco ele já vai completar 10 anos de idade. Gente, ele fez tudo isso só pra me atingir. Só pra provar que me superou. Cara, supera, como que você é imaturo, velho. E essa mulher que foi presa? Porque a polícia descobriu um esquema dela, que era receber pensão de um filho dela de 8 homens diferentes. Sim, é uma notícia que repercutiu aí nas redes, porque, gente, olha só, por 12 anos ela recebia pensão de 8 caras diferentes que achavam que era o pai da criança. E ela construiu uma casa com dinheiro, pagou a escola da criança. Ela estava construindo um bar, mas aí os planos foram interrompidos porque ela foi presa. A diva era uma empreendedora, né? Ai, Janaína, é errado. Eu sei que é errado. Eu sei. Só que assim, a gente vê tanto caso, né? De mulheres que tem que se humilhar por causa de uma pensão. O cara sabe que é pai do filho e não paga, quando paga quer pagar uma miséria, né? Então assim, as mulheres que passam por isso, e não são poucas, vão se sentir assim vingadas por essa diva. Não é verdade? Porque assim, ela tá em 2079, sei lá, gente. Muito bom, né? Muito bom. Tá aí, senhores, na opinião dessa senhora, a guerreira que deu golpe em 8 homens é uma diva. E ela pensa desse jeito porque na cabeça dela existem muitas madames que não conseguem ganhar nenhuma pensão do cara que é o pai da criança, e a partir do momento que surge uma que dá o golpe em 8 de uma vez só, essa pessoa pode ser considerada uma guerreira. Inclusive, exemplo para as outras. Essa madame do vídeo, pelo jeito, parte do princípio que todo homem tem que se lascar, independente se o cara mereça ou não, porque na cabeça dela todos merecem e pronto. E isso acontece porque é muito mais fácil você ter uma opinião rasa dessa e de certa forma até preconceituosa, porque eu acho que aqui no Brasil a maioria dos caras pagam a pensão em dia, porque senão é cadeia, né? Se tem uma coisa que funciona aqui é isso. E o que ocorre na maioria das vezes é o seguinte: algumas damas não sabem selecionar muito bem os caras que elas permitem depositar o material genético dentro, e o único caso que pode ocorrer da madame que engravidar não conseguir ter acesso à pensão do pai é quando o cara é bandido, que daí algumas guerreiras têm medo de denunciar o cara e ele fazer alguma coisa, ou é quando a donzela engravida do cara e não sabe nem onde ele mora e nem o nome dele, porque já foi dentro de primeira logo no primeiro encontro. Agora, em condições normais, eu acho que isso não ocorre. Quando uma guerreira engravida de um cara qualquer, dificilmente ela vai deixar quieto esse negócio da pensão. Então eu acho que esse argumento da pessoa aí do vídeo não se sustenta. Aparentemente, a guerreira aí acha que todas as donzelas são as vítimas, independente do que aconteça, e independente também da seletividade dessas donzelas, e dessa forma o homem sempre vai ser o vilão, porque alguém precisa sofrer as consequências. Nesse caso aí que essa senhora tá falando, a senhora que cobrou pensão de 8 homens por 12 anos, por incrível que pareça, senhores, nenhum dos 8 homens era o pai biológico desse filho. E mesmo assim, pra essa pessoa aí do vídeo, a guerreira que enganou 8 homens é uma diva, guerreira. E além disso também, se a madame golpista enganou os caras por 12 anos, que provavelmente é a idade da criança, como que você vai explicar pra essa criança que nenhum dos 8 caras que pagava a pensão era o pai dela? Isso pode causar até uma certa confusão, porque com 12 anos você nem tem a mente formada ainda, e até mesmo quando essa criança crescer, ela vai perceber que os comportamentos de mamãe nos velhos tempos não era nada cristão. Pra começar, essa senhora que aplicou o golpe da pensão, ela há 12 anos atrás teve intimidade no mesmo período com no mínimo 9 caras diferentes, e todos eles no pelo. E o interessante é que quando a criança nasceu, nenhum dos caras percebeu que a criança não parecia com ele, foram pagando a pensão durante todo esse tempo, até que chegou o momento que um desses caras enganados resolveu fazer um teste de DNA, descobriu que ele não era o pai coisíssima nenhuma, e isso fez com que os outros caras descobrissem essa história, e a guerreira, que segundo essa pessoa aí do vídeo é empreendedora porque ela estava construindo até uma casa com o dinheiro das pensões, ela foi descoberta e presa imediatamente. Esse seria o certo, mas como a gente sabe, muitas vezes esse tipo de coisa acaba não dando em nada, ou você acha que a madame vai devolver todo o dinheiro pros caras. Além disso também, eu não posso deixar de mencionar que essa pessoa aí do vídeo, chamar de diva essa golpista que enganou vários homens, inclusive o filho dela, é no mínimo vergonhoso, e é quando a gente vê esse tipo de situação que a gente percebe o nível de desonestidade das pessoas. Pra ela, essa golpista é uma diva empreendedora por um motivo que na verdade não existe. Como eu falei, aqui no Brasil, esse negócio
negócio de pensão é levado muito a sério e são raríssimos os casos onde o cara consegue dar o ghost, porque a polícia dá um jeito de encontrar e eu acho que isso é o correto. Se o cara engravidou alguém, ele vai ter que cumprir com as obrigações dele. É por isso que os homens devem ficar atentos e não sair depositando o material genético dele dentro de guerreiras sem ter muito critério. O que essa madame aí do vídeo tá fazendo, com todo respeito, sem querer desmerecer ela, mas quando ela apoia e chama de diva uma pessoa que tá cometendo um crime, ela meio que tá se demonstrando ser uma pessoa pouco confiável e desonesta, né? Mesmo sem perceber. Certamente um desses 8 caras deve ter criado até um vínculo ali com a criança. Se os caras estavam pagando a pensão, é porque eles realmente achavam que eles eram o pai. Pra chegar num determinado momento, você ter essa notícia que você não é o pai biológico da criança. E pros caras, além do prejuízo que eles tiveram nesses 12 anos de ter que pagar a pensão, certamente isso vai causar um sofrimento nos caras em descobrir uma notícia dessa depois de tanto tempo. Além da criança também, como eu mencionei agora há pouco, e mesmo assim, pra essa guerreira aí do vídeo, a golpista é uma diva empreendedora. Sinceramente, a pessoa tem que ser muito egoísta mesmo pra achar isso bonito. E além disso, esse tipo de aprovação que essa madame demonstrou à golpista da pensão revela bastante sobre aquele traço de personalidade que muitos de nós bostileiros temos, que é aquele de querer levar vantagem. É isso que essa madame tá querendo dizer, que a golpista que enganou não só o filho dela, mas vários homens, levou vantagem e essa é a única coisa que interessa. E a gente tem que morar num lugar onde você tem que conviver com gente que quer ter vantagem em tudo, a todo momento, é uma bela de uma porcaria. E eu acho que isso acontece com homens e mulheres. Não dá pra confiar em ninguém. Pra ter amizade também tá cada dia mais difícil. E relacionamento então nem se fala. Eu mesmo, por exemplo, já não tenho mais nenhum amigo faz tempo. E a gente tem que viver num constante estado de alerta, sempre tomando o máximo do cuidado pra não ser passado pra trás. E mesmo que a gente decida não se relacionar e eventualmente, igual no meu caso, frequentar uma casa de massagem que não é nada recomendável, isso também é uma bela de uma porcaria, porque no Gordinhas Night Club, por exemplo, eu já fui passado pra trás várias vezes. Esse caso da senhora que foi presa por enganar os caras com esse negócio da pensão aconteceu, se eu não me engano, lá na África do Sul, que também é um país de terceiro mundo, assim como o Bostil. E você acha que isso acontece por acaso? Eu acho que não. Todo país de terceiro mundo é desse jeito, as pessoas não são confiáveis e muitas acham que esse negócio de você querer levar vantagem em tudo, na verdade, é uma esperteza. Tem gente que vê isso como uma virtude, igual essa senhora aí do vídeo, claro, mantendo respeito aí a ela. A minha intenção aqui não é ficar falando mal da opinião dessa pessoa, mas sim o meu ponto de vista, que é completamente diferente. E além de tudo, sabe por que não compensa também, senhores? Porque além de golpista, muitas dessas pessoas que só pensam em tirar vantagem, além de tudo, são sub-5. É sempre o combo. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa situação, desse golpe de 12 anos que a madame aplicou nos caras. E caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E se for do seu interesse, considere um dia juntar-se a Masters Teta Júnior Prochasca Little Pistol Golpista Desbeiçado Emocionalmente dos Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles. E muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!